gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Eu gostaria de ler só um versículo com você. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Eu queria orar mais uma vez com você e a gente vai meditar nessa palavra hoje, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque podemos te cultuar, Senhor, onde quer que estejamos, e podemos te cultuar até mesmo, Senhor, ó Deus, via internet, porque nós somos um corpo, Pai, nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja, Deus querido, e nós queremos nessa noite, Senhor, receber mais de ti, ouvir a tua palavra, Senhor, e que ela possa ministrar ao nosso coração, Senhor, profundamente. Que a tua palavra possa nos trazer a lembrança e a memória mais uma vez, Pai, do teu grande sacrifício, Pai, do teu grande amor e da tua graça por cada um de nós, Pai. Eu clamo a ti e peço que o teu Espírito Santo, Pai, esteja ministrando o coração de cada pessoa que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, consolador, auxiliador, ajudador, amigo, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, confortando, consolando, ministrando, Senhor, no coração de cada um que está aí nos vendo e nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, Pai. Abençoa as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Ministra a tua vida em nós através da tua palavra. Edifica, Senhor, as nossas vidas, edifica o nosso coração, Pai. Ministrando, Senhor, esperança e ministrando a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu intitulei essa mensagem aqui, eu acho que não poderia ser diferente. The Greatest Love. O maior amor, né? É incontestável que o amor de Deus, ele é incomparável, inigualável. Amém? E ele é único, ele é incondicional, o amor de Deus, o ágape de Deus, né? Que é o amor perfeito, aquele que não impõe restrição nenhuma para a gente receber esse amor, amém? Então eu gostaria de falar sobre esse tema hoje, nesse final de semana, né, da Páscoa. A gente sabe que a Páscoa, sem dúvida nenhuma, foi e continua sendo o maior evento no calendário cristão, amém? Sem dúvida nenhuma, é a base do evangelho e do cristianismo. Nunca houve, nunca haverá, né? A gente pode dizer que talvez semelhante será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar, né? Mas sem dúvida nenhuma, sem Jesus ter vindo a esse mundo, com certeza nada, né, disso, nada do que nós vivemos, a igreja não existiria, nada disso existiria. Amém? Então, sem dúvida nenhuma, a Páscoa, né, ela é o evento mais importante no calendário cristão. A Páscoa em inglês significa, além de Easter, né, mas significa Passover, passar por cima, né? É uma das 3 grandes festas judaicas em comemoração do êxodo e da libertação, né, dos israelitas, o fim da escravidão do Egito. É também a lembrança dos mortos, da morte dos primogênitos do Egito, também chamado de Páscoa do Senhor, onde foi usado, né, o sangue do cordeiro
passado nas portas, nos umbrais das portas e das janelas, né? E ali o anjo da morte passou sobre todo o Egito, salvando somente aqueles que tinham a marca do sangue, né, nas suas portas e nas suas janelas. Eu gostaria, queridos, de falar um pouco aqui sobre os 4 últimos dias de Jesus. Acho que a gente meio que quase que sabe de cor, né? Mais ou menos o que aconteceu com Jesus, mas eu queria estar trazendo à tua memória, desde quinta-feira, tudo que Jesus passou, né? Fase por fase, etapa por etapa, detalhe por detalhe, né? A primeira coisa, né, na quinta-feira, se iniciava a Páscoa. A gente pode ler ali a partir de Mateus 26, e ele vai e celebra a Santa Ceia com seus discípulos. Ali ele lava os pés dos seus discípulos, né? Ele conversa com Pedro ali e faz uma advertência a ele, né? Olha, ainda hoje tu me negarás 3 vezes, né? E mesmo ele ali dizendo que não, né? Mas Jesus, ele chama a atenção de Pedro em relação a isso. Jesus, ele também consola ali os seus discípulos, ele ora em favor deles, e depois dali, né, ele anuncia também ali na mesma noite quem seria o traidor, né? E depois dali Jesus, ele vai para o jardim do Getsemane para orar. E lá pelo capítulo 26, versículo 37, a Bíblia diz que ele começa a se entristecer profundamente e a se angustiar, e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E por 3 vezes ele diz ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus também diz aos seus discípulos, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, em seguida, quando ele ainda está lá orando, né, se aproximam os soldados e Judas, o traidor, chega, dá um beijo nele, na face dele, né? E Jesus, mesmo sabendo que era um traidor, ainda pergunta: amigo, para que este? Jesus é preso, é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde havia reunidos os escribas e os anciãos, e aí em seguida vão para o sinédrio. Então o sumo sacerdote o acusa de blasfêmia, e ali ele começa a ser humilhado, né? Cospem no rosto dele, davam murros nele, davam tapas, e ali, paralelo a isso, né, acontece o que Jesus diz: Pedro nega Jesus as 3 vezes. Deixa eu ver aqui para não perder a sequência. E aí vem a sexta-feira. Sexta-feira acontece o julgamento de Jesus. Ele é levado perante Pôncio Pilatos. E ali também a palavra de Deus diz que Judas sente um remorso profundo, porque ele percebe e ele viu ali que Jesus foi condenado, né? E ali com isso ele vai, sai, devolve as moedas em que ele tinha recebido, né? E ele diz: eu pequei traindo sangue inocente. E ele sai dali e vai se enforcar. Logo depois a multidão, né, que estava ali incitada pelos principais dos sacerdotes, preferem soltar Barrabás, né? Quando a gente lê João 18, 39 e 40, diz assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa.
Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, né? É interessante aqui, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? De como Barrabás ele representa eu e você, né? Como Barrabás ele representa aquele que devia, aquele que era o bandido, aquele que era o pecador, aquele que era o injusto, aquele que realmente merecia a cruz, né? Mas ali o povo todo incitado, né? Indignado, revoltado, alguns gritando que Jesus estava blasfemando, dizendo que era filho de Deus, né? E ali ele foi substituído, né? Então eu e você somos Barrabás nessa história aqui, onde nós somos substituídos. Jesus entra no lugar daquele que merecia, no lugar do bandido, no lugar do pecador, e fala assim, deixa que eu vou no teu lugar. Amém? Após isso, né, ele começou a ser açoitado. Acho que a grande maioria já assistiu, né? The Passion of Christ. Dá pra gente ter uma ideia, uma noção do quanto que Jesus sofreu, né, fisicamente, né? E ali ele foi crucificado. Sabe, queridos, eu vejo que a cruz do Calvário ele foi a maior expressão de ódio do ser humano em relação a Deus, em relação ao próprio amor. E ao mesmo tempo foi a maior expressão de amor de Deus pelas nossas vidas, né? Ali ele foi o auge do amor de Deus entregando seu filho para morrer por nós. E Jesus ali ele diz, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo sabendo, né, da ira, da revolta, da indignação, da maldade, ele ainda assim encontra forças para perdoar e pedir perdão pelas nossas vidas, né? E ali o Cordeiro de Deus, então, ele é crucificado no mesmo tempo. E é interessante que no mesmo tempo em que ele estava sendo crucificado, no templo, alguns historiadores dizem que no templo também estava sendo entregue um cordeiro, né? Praticamente no momento assim simultâneo. Então é entregado e depois disso, né, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus ele diz, né, está consumado, texto que nós lemos. E é interessante que um centurião ele diz, por causa dessa frase, ele diz assim, esse verdadeiramente era filho de Deus, né? Aí a sequência, os soldados, né, atravessam ele com uma lança no seu lado e ali ele foi sepultado e durante o sábado todo ele permaneceu sepultado. O seu túmulo foi atentamente vigiado pela guarda pretoriana, né, a guarda romana, guardou ali porque eles tinham receio de que os discípulos viessem e roubassem o corpo de Jesus. Por isso foi colocado ali o selo, né, da guarda romana, uma pedra muito pesada, e ali os soldados permaneceram. E no domingo, né, graças a Deus, glória a Deus, acontece o maior de todos os milagres de toda a história. Jesus ressuscita dentre os mortos e ele começa a aparecer aos seus discípulos e o túmulo está vazio, que foi o texto, né, que a gente leu aqui, quando Maria foi ali, ela estava à procura de Jesus e o anjo se apresenta a ela e diz assim, quem você procura não está mais aqui. Amém? Ele ressuscitou. Amém. O túmulo está vazio. Glória a Deus. Eu gostaria de meditar com vocês
Essa aqui meio que foi minha introdução. Mas eu gostaria de falar com vocês aqui sobre as 7 falas de Jesus na cruz do Calvário. Jesus ele fala, né, por 7 vezes e cada coisa, lógico, que ele fala tem um certo significado, um certo sentido, né? E a primeira delas, Jesus, ele diz assim, Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, eu quero que você, de certa forma, se coloque no lugar aqui dessas pessoas que foram perdoadas. Amém? Porque até hoje, até o dia de hoje, nós somos fruto dessa oração aqui. Eu acredito que todo dia Jesus precisa olhar para o Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque até o dia de hoje, e a gente vai precisar desse amor, dessa graça, pelo resto das nossas vidas. Amém? Porque infelizmente a gente vai morrer pecador, a gente vai morrer errando, a gente vai morrer falhando, a gente vai morrer pisando na bola. E constantemente a gente vai precisar da intercessão de Deus, a intercessão de Jesus, olhando para nós. Tem paciência com eles. Não os trate segundo os seus pecados. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Eu acho que cada um que tem um pouquinho, só um pouquinho, né, de honestidade, sinceridade, né, consegue olhar para si e perceber o quanto a gente precisa dessa graça, dessa misericórdia e desse amor pela nossa vida. Amém? A necessidade de que Deus ele continue olhando para nós com a paciência dele, que não tem fim, né? Porque as misericórdias dele não têm fim e são a causa da gente não ser realmente destruído, consumido, né? E ele olha para nós e fala assim: perdoa, porque ainda ele continua errando. Perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele precisa constantemente do nosso amor pela vida deles, né? Então isso, queridos, é uma coisa impressionante, né? Que Jesus, mesmo naquele momento de tanta dor, mesmo naquele momento de tanto sofrimento, mesmo naquele momento em que ele estava carregando todo o peso do pecado sobre si, ele ainda conseguiu expressar misericórdia, graça sobre as nossas vidas, dizendo: perdoe-lhe, eles não sabem o que fazem. O número 2 aqui, a segunda coisa que ele fala, Lucas 23:43, ele fala com um ladrão, né, que está ali sendo crucificado ao lado dele. Tinha um que estava zombando e o outro ele respondeu, porém o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Esse é o preso, o ladrão falando ao outro, né? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, eu vejo aqui algumas características aqui a respeito dessa fala. Primeiro, que não importa, né, até onde a gente vá na nossa vida sem que a gente tenha um encontro profundo com Deus. Aqui esse cara estava no final, né? Ele estava no último minuto da vida dele e ele teve a oportunidade de se arrepender ali e de pedir
de uma certa forma aqui, confessando que ele acreditava que Jesus era filho de Deus. Por isso ele disse, então, por favor, né, quando o Senhor vier com o teu reino, que eu possa estar contigo. E Jesus olha para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? E aqui a gente vê que esse cara, sem dúvida, era um bandido, era um ladrão, né? Com certeza tinha um histórico pesado, ruim, mas mesmo assim, Jesus estende a mão a ele, né? E isso, queridos, é algo que está à nossa disposição, mas está à disposição de todo ser humano que vive por aí. Para Deus não tem bandidinho, bandidão, gente boazinha, gente ruim. Todo mundo tem o mesmo direito se essas pessoas se aproximarem de Deus, se elas se voltarem para Deus, se elas se arrependerem profundamente nos seus corações. Amém? Jesus vai poder dizer para elas, vocês estarão comigo no paraíso. Amém? E tudo isso aqui me impressiona muito, porque se a gente realmente trazer o contexto daquilo que Jesus estava passando, daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava sentindo, né? Não só no seu corpo físico, mas no seu espírito, na sua alma, né? Toda angústia, todo peso, toda opressão, né? A Bíblia fala que ele chegou a suar sangue. O tamanho foi o esgotamento físico e emocional que ele estava sentindo, né? E ainda assim, ele olhar para o povo e dizer, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda assim, ele olhar para um ladrão, para um cara que tinha feito muito mal na sua história, durante a sua vida, e dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que não existe maior amor do que esse. Não tem como comparar um amor desse com nada. A terceira coisa que ele fala com a sua mãe e ele fala com o seu discípulo João, né? Que auto se denomina o discípulo amado, né? Se você já leu a Bíblia, foi o próprio João que disse que era o discípulo amado. Jesus nunca chamou ele de discípulo amado, né? Ele mesmo que falou, aquele a quem Jesus ama, né? Mas como ele ama todo mundo, então tá bom, né? Ele não falou nada de errado. Mas em João 19, 26, 27, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Aqui é interessante, queridos, que você sabe que Jesus foi o primogênito de Maria. Foi o primeiro filho de Maria, né? Depois, lógico, Maria teve outros filhos, aí sim com José, né? Mas Jesus, ele era o mais velho. Então, por ser o mais velho, ele era responsável por cuidar da sua mãe. Até porque aqui, nessa fase aqui, você já não ouve falar mais de José. Então, provavelmente, Maria era uma viúva, né? Então, quem cuidava de Maria era o seu filho Jesus. Amém? E ali ele demonstra um cuidado com a mãe dele. E ele fala, olha Maria, a partir de agora, era como se ele estivesse dizendo, a partir de agora, esse menino aí, João, ele vai ser seu filho. Por isso que ela fala assim, está aí o seu filho, né? E aí ele dá uma instrução e faz um pedido a João, que ele pudesse cuidar de Maria, né? Então é interessante que Jesus, de novo, mesmo no momento que ele estava vivendo, mesmo no momento que ele estava passando, ele ainda assim se preocupou com a mamãezinha dele. Não é lindo? É. Aí vem a quarta fala de Jesus, que traz para nós assim, não sei se muita confusão em nossa cabeça, ou alguns questionamentos, né?
Mas é quando Jesus, né, em Mateus 27:46, fala assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, é muito doido, né? Você entender essa passagem. Porque quando a gente entende a questão da Trindade, que, né, o Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa, e ali ele está fazendo uma fala expressando que o Pai tinha abandonado, né? A gente assistiu aí umas 2 semanas atrás lá o filme A Cabana. Não sei se foi assim, mas achei interessante, né? Quando o rapaz pergunta para Deus ali, né? Deus Pai, mas era mãe, né? Tava meio confuso ali. Mas eu achei muito interessante porque ele cita essa passagem fazendo uma pergunta e Deus ali mostra a sua mão também perfurada, né? Como se ele também estivesse ali junto com Jesus. Mas isso é só, como é que se diz? Me ajuda aí uma palavra. Especulação, é isso aí. Mas a justificativa, queridos, que Deus ele virou as costas para Jesus naquele momento é porque ele estava carregando todo o pecado da humanidade. E como Deus ele é santo, ele não pode ter contato com o pecado, não tinha como Deus permanecer com Jesus. Então ele estava sentindo e expressando toda a sua dor da separação que o pecado causa. Ele sentia naquele momento toda a nossa dor, né? Carregando ele mesmo em seu corpo, que fala lá em 1 Pedro, né? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, né? Então ele carregou sobre si naquele momento todo o pecado e todo o pecado da humanidade, tudo que viria, né, no futuro de pecado, ele estava carregando e ele estava sofrendo todo o peso desse pecado. Em quinto lugar, ele sente sede, né? João 19:28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Essa passagem eu confesso que eu não consegui muita explicação para ela, simplesmente uma necessidade física mesmo, que ele teve, sentiu sede, né? E ali eles deram para ele, alguns falam vinagre, mas era como se fosse um vinho estragado, em que eles tomavam. Em sexto lugar, ele diz: está consumado, que vem da palavra do grego tetelestai, que significa estar consumado, liquidado, completo, terminado, está tudo pago. Em inglês, né, essa expressão significa paid in full, it's finished, né? É interessante que foram encontrados alguns papiros, né, e que apresentava essa expressão como demonstração de pagamento de imposto. Então, quando uma pessoa ela devia o seu imposto, né, para o IRS da época, né, e ela iria lá e pagava todo o seu imposto, ela recebia como se fosse um stamp, dizendo tetelestai, foi pago completamente. Você não deve mais nada, né? Foi pago completamente, 100%. Colossenses
2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Amém? Então toda a dívida que nós tínhamos, tudo que a gente precisava fazer para ter o direito de perdão dos nossos pecados, Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Existe uma outra explicação, porque essa também era uma expressão que era usada na guerra, que quando os dois exércitos eles estavam na batalha, né, guerreando, e ali ficavam os generais observando a guerra, e quando o general que estava vencendo a batalha, ele percebia que ele estava em vantagem, que ele estava quase para dominar, né, o outro, o seu inimigo, ele gritava, Tetelestai, está consumado. Aí o que acontecia? Eles iam com, tipo assim, força total para eliminar, para matar todos o restante dos inimigos, e ali eles pegavam todos os despojos, né? Então, estar consumado significou e significa para nós, queridos, a nossa vitória. Amém? Todas as exigências, todos os requisitos, tudo aquilo que tinha sido ordenado desde o Velho Testamento, pelos profetas, pela Bíblia toda, Jesus cumpriu com todas elas de uma forma completa, em cada detalhe. Ele não deixou nada, absolutamente nada, pendente. Ele cumpriu com cada exigência feita para que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E aí, em último lugar, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos. Né? Então Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23, 46. E o que eu vejo, queridos, que todo esse sacrifício, né, foi o que precisava para remissão e perdão dos nossos pecados, né? Mas eu acredito que o alvo principal, o objetivo principal, além de tudo isso, era que depois disso pudesse então vir o Espírito Santo de Deus para habitar nas nossas vidas. Quando você lê João 16:7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então o objetivo final de todo o sacrifício de Jesus, da sua morte na cruz do Calvário, da verdadeira Páscoa, do verdadeiro sacrifício, foi para que a gente pudesse receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Aquele que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, amém? É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que nessa noite, né, que nesse final de semana de Páscoa, a gente possa mais uma vez trazer à memória tudo que Jesus fez por nós, né? Tudo que Deus fez por nós, não só com esse episódio, mas na sua história toda, preparando o Cordeiro de Deus para que viesse, para que vivesse nesse mundo e morresse por nós. E como a gente disse aqui, que ele cumprisse com todas as exigências, com tudo aquilo que era determinação, para que Jesus ele cumprisse o checklist, item por item, amém? Para que ele fulfill, né? Para que ele preenchesse todas as lacunas, tudo aquilo que precisava para que ele fosse o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Pascual,
que morreu em favor de todos nós, amém? Então eu queria te convidar a você se colocar de pé, se você está na sua casa aí, fecha os teus olhos. Eu queria mais uma vez orar com você. Não? Feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos te louvar, te adorar, Senhor, te glorificar, Senhor. Deus, porque nós vamos viver essa vida, passar essa vida, Senhor, te glorificando, oh Deus, e nunca vai ser o bastante, Senhor, nunca vai ser o suficiente. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar mais uma vez, Senhor. Oh Deus, por aquilo que ainda continuamos fazendo de errado, por aquilo que ainda vamos fazer de errado, Pai. Que o Senhor possa continuar dizendo, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida de cada um. Deus, sobre a vida, Deus, de cada família, Senhor, aqui que está nos assistindo, nos vendo, Senhor. Deus, vem com o Teu perdão nessa noite, Pai. Vem purificar, vem limpar as nossas vidas, Senhor. Vem santificar as nossas vidas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a verdadeira Páscoa, Senhor, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o Senhor, ó Pai, que é e que foi o Teu sacrifício, Senhor. Ó Deus, que a gente jamais esqueça disso nas nossas vidas, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas desse mundo, Senhor, possam se voltar para Ti, Senhor, ó Deus, nesse final de semana, se rendendo a Ti, entregando suas vidas a Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o verdadeiro Cordeiro Pascal, Senhor, que Tu és o verdadeiro sentido e significado dessa Páscoa, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente jamais esqueça isso, Pai. Deus, que Teu cuidado, Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, ela permaneça sobre a vida de cada um, Pai. Ela permaneça sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Vou chamar minha esposa aqui. E nós queremos te desejar uma feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Amém. O que você quer falar? Não, só isso. Só isso. Happy Easter. Deus abençoe vocês.